Então, bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de número 12, né? Nossa terceira aula do terceiro bimestre. Hoje a gente vai dar continuidade às leis de Newton, só que num aspecto diferente. Qual é esse aspecto? Vamos falar dessa ferramenta matemática muito importante chamada vetor, né? Vamos falar hoje sobre vetores. Bem, como eu já falei, né? O vetor ele é uma ferramenta matemática que é muito utilizada em física, porque a maioria das grandezas físicas são vetoriais, né? A gente tem dois tipos de grandeza, né? Quais são as grandezas físicas? Grandezas físicas. Nós temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas físicas escalares são, primeiro, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido, tudo que pode ser aferido, tudo que pode ser mensurado. Então, a grandeza física é tudo que pode ser medido na física. Eu posso medir altura, eu posso medir temperatura, eu posso medir volume, eu posso medir vazão, desculpa, posso medir força, posso medir uma série de coisas. E aí, nesse processo de medir, a gente tem a chamada grandeza física, tá? Ok? Então, grandeza é tudo que pode ser medido. A grandeza física, chamada de grandeza escalar, é aquela grandeza que você mede e aí a primeira informação que você tem, você se dá por satisfeito, né? Ou seja, é uma grandeza que só precisa do módulo mais, logicamente, a unidade de medida. Exemplo, temperatura. Quando a gente fala 40 graus Celsius, 40 é o módulo. 40 é o módulo, é o número, é o valor. Graus Celsius é a unidade de medida. Quando você ouve, né, 40 graus Celsius, você já sabe que está quente. Você já sabe que está em Picos, né? Já sabe que está em Teresina, em Floriano. Então você já sabe que a temperatura é Santana. Santana. Então você já sabe que tá quente, né? Está bem quente, porque a temperatura está elevada. Então só o módulo e a unidade de medida já satisfaz, já responde tudo que a pessoa precisa saber. Já a grandeza vetorial, além do módulo, além do módulo e da unidade de medida, você precisa também da orientação espacial, que a gente chama de direção e o sentido. Você precisa da orientação espacial, porque essa orientação espacial é que vai completar a ideia dessa grandeza dita vetorial. Por exemplo, quando a gente fala um carro percorre uma rodovia a 50 km por hora. A princípio, você se dá por satisfeito, né? 50 km por hora. Mas qual é a direção? Ele está indo para onde? Ele está indo de onde para onde? Ou seja, qual o sentido? Né? Eu sei que o carro está na horizontal. Né? O carro não vai estar na vertical. Ah, mas ele pode estar subindo uma ladeira.
Então vai mudar a direção. A direção é a orientação, né, segundo o espaço, né? Já o sentido é a orientação segundo a direção. Então, quando você fala 50 km por hora, você precisa de mais informações para poder dizer qual é o movimento desse carro. Não, ele está a 50 km por hora de Picos para Teresina. Então você já tem a orientação no mapa ali, você já tem a orientação espacial. E aí essa orientação espacial, que a gente chama de direção e sentido, é que dá a natureza da grandeza vetorial. Tá? Muitas grandezas físicas, elas são vetoriais, porque elas precisam desse cara aqui. Né? Uma força aplicada num móvel, aplicada como, professor? Aplicada assim para cima, assim para baixo, assim para a direita, assim para a esquerda. Eu preciso dizer. E aí, para a gente não ficar sempre dizendo, em termos de escrever, a frase, a gente vai fazer uma representação. Uma representação que é um desenho. E aí, o desenho que identifica um vetor é o segmento de reta, que vocês devem ter visto lá na matemática. Então, um vetor, o vetor, ele é representado por um segmento de reta, tá? Um segmento de reta que tem o quê? Tem a origem, que é aqui nesse ponto, e tem a extremidade. É a origem e tem a extremidade. A extremidade, quem vai me dar é essa setinha. Essa setinha ela vai me dizer qual é a extremidade, vai dizer qual é o sentido, vai me dizer qual é o sentido. Nesse caso aqui, veja, quando eu faço esse desenho dessa seta, tem várias informações aqui. Primeiro, que ela está na horizontal. Então, aqui só o desenho já me diz que a direção, só o desenho já me diz que a direção é horizontal. Só o desenho já me diz que o sentido é da esquerda para a direita. Só o desenho já me diz isso, que é da esquerda para a direita. E o tamanho desse vetor, ó, esse tamanho aqui, se eu for medir isso aqui numa régua, esse tamanho aqui, ó, esse tamanho, vamos chamar de D, essa distânciazinha, se eu for medir numa régua, esse tamanho é o que a gente chama de módulo. É o módulo. O módulo, na representação aqui no desenho, é o tamanho. Então, se eu tenho uma força grande, eu tenho um vetor, uma setinha grande. Se eu tenho uma força pequena, a setinha é pequena. Então, você vai representar pelo tamanho. A direção e o sentido, você vai representar de acordo com o plano do papel, né? O plano aqui no caso aqui da imagem, do PowerPoint. Tá certo? E o sentido que vai me dar essa setinha. A setinha que vai me dizer qual é o sentido. De baixo para cima, esquerda para direita. Você pode usar a rosa dos ventos, né? Fazer sudeste, centro-oeste, por exemplo. Você pode fazer norte-sul e assim por diante, tá? Então, o vetor é uma representação matemática de uma grandeza física vetorial, onde esse vetor é representado por um segmento de reta. Esse segmento de reta ele tem uma origem, tem uma extremidade. A origem é a ponta cega, que não tem nada. A extremidade é a ponta que tem a flechinha, tá? E só esse desenho, essa representação, esse desenho aqui, só isso aqui que eu desenhei já me diz o quê? Já me diz a direção, o sentido e o modo, tá? Só que ela me diz de uma forma representativa, né? Um desenho.
Depois é que a gente vai trabalhar esse módulo aqui de uma forma mais algébrica, né? Vamos dar números para esse negócio. Dá para não ter que estar usando sempre a régua. Eu vou passar o resto da minha vida usando régua para medir o tamanho do vetor? Não, de jeito nenhum. Tá? Vamos usar as ferramentas matemáticas para poder encontrar o tamanho do vetor sem ter que estar usando régua. Né? Na verdade, não é régua, né? É escala graduada. A régua é para você fazer o desenho, a escala graduada é para você medir. Tá? Ok, então esse aqui é o nosso querido vetor. E aí vamos fazer alguns exercícios, né? Uma grandeza física vetorial, que eu já falei para vocês, fica perfeitamente definida quando lhe conhecem valor numérico e unidade. Não, está faltando, ó, esses dois elementos. Valor numérico, unidade, direção, faltou mais um aqui. Valor numérico, unidade, sentido, faltou mais um aqui. Valor numérico, unidade, direção e sentido. Vamos ver? O módulo, que é o valor numérico, unidade de medida, direção e sentido. Opa, letra D. Acertou, miserável. Beleza? Grandezas escalares. Grandezas físicas escalares. São grandezas que só o valor numérico já me diz tudo. Vamos ver quais dessas grandezas são escalares. Aí é só com... Você só vai perceber qual é a escalar e qual é a vetorial com o passar do tempo, né? Com a experiência. À medida que você for estudando, for fazendo exercício, você vai percebendo qual é a escalar, qual é a vetorial. Né? Por exemplo, o tempo. O tempo é escalar. 5 horas. Bom, 5 horas eu já sei que se for em relação a um dia, 5 horas é bem cedinho. Se for em relação ao intervalo de tempo, 5 horas é um intervalo de tempo bastante considerável, né? Mas o valor 5 e a unidade hora já me diz tudo. Agora, força é uma grandeza vetorial. Porque força eu vou ter que dizer se ela é de baixo para cima, se ela é de cima para baixo, se ela é no plano inclinado. Eu preciso dizer a direção e sentido. Então, força não é escalar. Volume. Volume é uma grandeza escalar. Né? 5 litros. Né? Uma caixa d'água de 1.000 litros. Então, pelo valor numérico e a unidade, você já sabe tudo dessa caixa d'água. Né? Uma caixa d'água de 1.000 litros. Você já sabe que é uma caixa d'água grande. Uma caixa d'água de 10.000 litros. Uma caixa d'água para condomínio. Né? Já vários apartamentos. Então, já é bem maior do que 1.000 litros. Tá? Então, volume é uma grandeza escalar. Vazão. Vazão é uma grandeza escalar? É. Né? Um rio que escoa com 30.000 metros cúbicos por minuto. Então, você já sabe quanto de água está passando ali por minuto, né? Quantos litros de água em metros cúbicos, né? Está passando de água por minuto. Então, vazão também é uma grandeza escalar. E massa também é uma grandeza escalar. Eu tenho... meu Deus, vou ter que dizer. Eu estou com 90 quilos. Então, você já sabe que o professor está uma pança, né? 90 quilos. Você já sabe tudo já. Né? Não precisa dizer 90 quilos para baixo, para cima, né? Para fora do corpo, para dentro do corpo. Não precisa nada disso. Então, letra B, essas são as três grandezas escalares. Aqui, ó, força vetorial e força vetorial. Então, está fora da classificação escalar, tá bom? Então, só para a gente aquecer aqui os corações. E aí, o que a gente vai fazer mais em vetores? A gente vai trabalhar muito as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão. Não nessa forma algébrica, como eu falei agora, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão. Não. A gente vai fazer de uma outra forma, né?
Por exemplo, adição de vetores. Nós temos duas formas de somar vetores. A primeira forma é o chamado método do polígono. Método do polígono. Qual o método do polígono? O método do polígono é o seguinte, e aí vamos aprender dando um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui. Exemplo 1. Eu tenho um vetor assim. E aí esse vetor, ele é representado assim por um segmento de reta, tem a origem e extremidade, tá? E geralmente a gente atribui uma letra minúscula aqui. A, B, C, D, X, W, S, o que você quiser. Então vamos atribuir a letra A. É um A minúsculo. Em cima, a gente bota um segmentozinho assim, ó. A gente bota um segmentozinho assim para dizer que ele é vetor. Esse elemento A, ele não é um número só. Ele não é a grandeza só. Ele é uma grandeza vetorial. Então, esse símbolozinho aqui em cima quer dizer que isso aqui é um vetor. E aí você precisa olhar para esse cara, módulo, direção e sentido, além da unidade. Tá? Então, você tem esse vetor A aqui. E vamos dizer que eu tenho esse vetor B e tenho o vetor C aqui. Como é que eu faço? Vamos chamar de vetor S minúsculo aqui, ó. S minúsculo vai ser o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Como é que eu faço isso? Regra, olha a regra. Primeiro você pega o vetor A do jeito que ele é. Exatamente igual que ele está aqui. Aqui o vetor A. Pronto. Depois, na extremidade de A, você encaixa o vetor B. Vamos mudar de cor para ficar mais fácil de entender. O vetor B é esse azul aqui. Então, ó, na extremidade de A, ou seja, um atrás do outro, ó, na extremidade de A, eu encaixo o vetor B. Então, eu vou pegar o vetor B, ó, e vou colocar aqui. Na extremidade de A, eu encaixo a origem de B. E aí, na extremidade de B, eu encaixo, eu vou encaixar a origem de C. Então, ó, na extremidade de B, eu vou encaixar a extremidade de C, que é esse aqui, ó. Ou seja, é como se fosse uma brincadeira, um atrás do outro. A encaixa com B, que encaixa com C. Quando você encaixar todo mundo, né, fazer um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, você vai pegar a origem do primeiro, esse aqui, e vai ligar uma seta, isso com a régua mesmo, vai ligar com uma régua até a extremidade de C, que é a extremidade do último. Aqui, ó, pega a origem de A e vai até a extremidade do último aqui. Tá? Ele podia cortar, ele podia passar aqui no meio assim, ó. Não importa. O que importa é que você precisa ligar a origem do primeiro com a extremidade do último aqui. E aí esse vetor aqui na cor preta aqui é o meu vetor soma. Ele representa a soma dos três aqui. A mais B mais C. Tá? Esse é o chamado método do polígono. Geralmente, esse método, para você encontrar o valor numérico, você vai fazer uso da lei dos senos e dos cossenos. Você vai fazer uso
dessas duas leis aqui para você encontrar o valor de S. E aí vocês vão ver encontrar, vocês vão encontrar isso aqui no livro de vocês, tá? Relembrar a lei dos sênios e a lei dos cossênios. Só que vamos adiantar um pouquinho e vamos falar do segundo método, que é o método mais utilizado. Mas antes, vamos fazer um exercício antes que a gente perca. Perca essa oportunidade aqui de falar do método do polígono, tá? Essa questão 10 aqui, ó. Considere os vetores A e B, tá vendo, ó? Minúsculo com a setinha em cima, representados na figura, tá aqui, ó, o vetor A e o vetor B. Sendo o vetor X a soma de A mais B, determine o módulo de X. Olha o detalhe, considere que cada divisão do quadriculado mede uma unidade. Uma unidade. Então, o tamanho desse pedacinho aqui, ó, desse quadrado, aqui é uma unidade, e aqui em cima, ou embaixo, tanto faz, isso aqui também é uma unidade. Tá? E aí a pergunta é, quanto vale o vetor x? O vetor x é o vetor A mais o vetor B. O vetor A está aqui. Coincidentemente, ó, a extremidade de A já está na origem de B. Então ele já começou a fazer a resolução. Ele já começou a achar a resposta aqui já. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a origem de A e somar com a extremidade de B. Essa é a parte mais complicada, porque fazer uma reta aqui vai ser... Enfim, suponha que seja uma reta aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Descer mais. Tá pesando no final. A mão tá pesada. Vamos lá. Pronto. Setinha. Pronto. Esse vermelhinho aqui é o vetor X. Como é que eu vou achar então, professor, o módulo desse cara? Puramente geometria, puramente matemática. Ó, você vai formar um triângulo retângulo de tal forma que esse vetor x ele tem o mesmo tamanho da hipotenusa de um triângulo retângulo. Aqui, ó. Ele virou a hipotenusa de um triângulo retângulo. Aqui. Aí, quem são esses catetos? Ó, esse cateto tem 1, 2, 3, 4. Esse cateto tem 4 unidades. Então, é 4U de unidades, tá? 4 unidades. Esse cateto tem 1, 2, 3, tem 3 unidades. E aí você faz x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? A hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então, x ao quadrado vai dar 9 mais 16. X vai ser igual a raiz de 25. X é igual, no caso eu não vou colocar mais ou menos 5, né? Porque aqui a gente sabe que a distância é sempre positiva. Então, x vai ser igual a 5. 5 o quê, professor? 5 unidades.
Tá? X igual a 5 unidades. A representação do módulo é desse jeito, tá, gente? Barrinha, vetor, barrinha. Isso aqui, esse módulo de X, é o valor numérico. É só o número. Não importa a direção e sentido. Quando a gente representa assim, é para dizer só o tamanho. Então, o módulo do vetor X é 5 unidades. Tá certo? Então, essa é a representação do valor numérico. Tá aqui, ó. Só o valor numérico. Ó. A gente chama de módulo. Tá? Então, essa é uma forma de você usar o método do polígono, né? Que aqui ficou fácil porque eles já estavam tudo já um atrás do outro, né? Vê só. Método do paralelogramo. Qual a diferença? Né? O método do polígono você sai encaixando um atrás do outro, pegar a origem do primeiro com a extremidade do último. Beleza. O método do paralelogramo é sempre aos pares. É sempre Essa é aos uma pergunta. pares. Pode falar. Quando for nesse negócio do. Como é o nome? Esse aí, do quadriculado. Sim, o que é que tem? Polígono, método do polígono. Ah, ele sempre vai formar um triângulo retângulo? Nem sempre. Nem sempre. Pode ser que você tenha um triângulo qualquer. Aí, quando forma um triângulo qualquer, você vai fazer o uso das leis do seno ou lei do cosseno. Tá? Mas, geralmente, dá para você montar em um triângulo retângulo. Aí fica mais fácil. Tá? Ah, tá. Então, Saquei. não é generalizar que vai ser sempre um retângulo, não. Mas geralmente cai um triângulo retângulo e você ou encaixa ele na hipotenusa, que foi esse caso aqui, ou encaixa ele num cateto para você achar o valor dele, mas sempre usando o teorema de Pitágoras, né? E aí, se for na lei do seno, lei do cosseno, aí vai ser um triângulo qualquer. Aí, obrigatoriamente, vai ter que ter as informações, né? Ou lado ou ângulo. Porque nesse caso aqui vai ser diferente de 90, então você vai fazer uso do, no caso da lei do seno dos ângulos, no caso da lei do cosseno dos ângulos. Né? Mas aí fica bem matemática mesmo, né? A física fica bem distante, porque isso aqui é puramente geometria. Até agora eu não falei nada de física, só matemática, tudo matemática isso aqui. Tá? Então, o método do paralelogramo, ele surge a partir da lei dos cossenos. Ela não é a lei dos cossenos. Né? O método do paralelogramo não é a lei dos cossenos. Mas ele surge a partir das leis cossenos. Você pode fazer uso da lei dos cossenos. E como é que é isso? Primeiro que isso acontece aqui só os pares. Então, se tiver 3 vetores, como esse aqui de cima, não dá para fazer os 3 ao mesmo tempo. Não dá. Tem que fazer de 2 em 2. E aí, mais uma vez, um exemplo. Vou pegar um exemplo. Só que esse exemplo eu vou pegar logo a letra A aqui, ó. Pegar essa letra A aqui. A letra A. Você tem um vetor assim, é o vetor A, e você tem, vou botar o vetor cor, o vetor B, assim. Tá? Como é que se faz o método do paralelogramo? Primeiro, por ser os pares, você vai unir origem com origem. Origem de um com origem do outro. Vai unir origem com origem, do jeito que está aqui. E aí, com uma régua, você vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, laranja aqui. Paralelo a esse vetor A, paralelo a esse vetor A, você vai fazer um tracejado tocando na extremidade do outro vetor.
Isso aí vocês devem ter visto em geometria para achar, né, a questão do ângulo aqui entre esses dois segmentos aqui. Tá? Mas no caso aqui, eu estou subentendendo esses pontos que vocês viram lá na matemática. Eu estou deixando de uma forma bem mais prática, né? Como se fosse uma regra. Então, vamos lá. Paralelo ao vetor A, eu faço um tracejado tocando na extremidade do outro vetor, que é o vetor B. E aí, paralelo ao vetor B, aí eu preciso pegar uma régua nessa mesma direção aqui, para poder fazer um tracejado aqui. Andar com a régua, aqui já ficou ruim. Ah, meu Deus. Vou fazer de novo. Aí você vem com a régua aqui, ó. Paralelo ao vetor B. Aí você arrasta a régua para cá. E toca na extremidade do outro. Você vê que esse laranja aqui tracejado está paralelo ao vetor B. E tocando na extremidade do A. E esse outro aqui de cima está paralelo ao vetor A, tocando na extremidade do B. Tudo isso para achar esse ponto aqui. Esse ponto de interseção. E aí esse ponto de interseção é que é super importante para a gente. Porque a gente vai ligar a origem dos dois até esse ponto de interseção. Tudo isso com uma régua. Eita. Pronto. Esse vetor aqui é o vetor soma, o vetor resultante. Vamos chamar de R minúsculo aqui, ó. Vetor resultante. R vai ser igual a A mais B. O professor poderia dizer que é igual a B mais A? Pode, porque a soma aqui, a ordem dos fatores não vai modificar o resultado, tá? Então, esse aqui não tem problema você fazer A mais B ou B mais A. Okay? Agora, como é que eu encontro o módulo, professor? Pronto. A regra do paralelogramo nos diz que esse vetor R aqui ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles dois. Sei lá, vamos chamar de alfa aqui. No caso aqui é 26, né? No caso aqui é cosseno de 26. Essa equação, já tem alguém dizendo aí, meu Deus, essa equação aqui, ela surge daqui, da lei dos cossenos. Só que a lei dos cossenos é para um triângulo. É como se fosse assim, ó. R, A e B. A lei dos cossenos diria que R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB cosseno do ângulo aqui, ó, alfa. Aí, poxa, por que a lei dos cossenos é menos, por que aqui é mais? Porque aqui eu estou tirando esse vetor B, que forma um triângulo, e trazendo para o outro lado. E esse ângulo de 26 é esse ângulo aqui, ó, entre os vetores. E esse ângulo aqui não é o ângulo entre os vetores, é o que a gente chama de suplementar. Ele é o suplementar ao ângulo entre os vetores. Tá bom? Então, para responder essa letra A, agora a gente vai colocar os valores. R ao quadrado é igual a ao quadrado, que é 5 ao quadrado,
mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes 5 vezes 3 vezes o cosseno do ângulo entre eles dois, que é 26. Então, isso aqui vai dar 25 mais 9 mais 30 vezes o cosseno de 26. Tá? E aí o cosseno de 26 é calculadora ou tabela. Vai decorar isso, né? Então, vamos lá, 30 cosseno de 26 vai dar 26,96. Esse termo aqui tá 26,96. Tá? Mais 34 dá 60,96. A raiz quadrada disso, 7,8. No final das contas, R vai ser igual a 7,8. Ele não deu nenhuma unidade de medida, então vai ficar sem unidade de medida. Então, aqui é a letra A, né? Paralelo, paralelo. Tá esse vetor aqui. Esse vetor vale 7,8, tá? Sem unidade de medida. E aí faço a mesma coisa aqui na letra B, né? Paralelo, paralelo, resultante. Ok? Que vocês vão encontrar o vetor resultante. Bom? Subtração. Subtração nada mais é do que uma soma do chamado vetor oposto. O que é o vetor oposto? Se eu tenho aqui um vetor, A, o vetor oposto ao vetor A, ele é a mesma direção, mesmo tamanho, só muda o sentido. A setinha estava para cima, a setinha foi para baixo. Se eu tenho, por exemplo, um vetor B aqui para cima, o vetor B. O vetor oposto, mesma direção, mesmo tamanho, sentido contrário. Então, o negativo vai mudar o sentido. Ó. Negativo vai mudar o sentido. Se tá para cima, negativo ficou para baixo. Tá? Então, quando eu faço uma soma de uma subtração A menos B, na verdade, eu estou fazendo a soma de A mais o vetor oposto de B. Ou seja, quando você vai fazer uma subtração, é só você inverter o cara que está negativo e fazer uma soma normal. Tá? Por exemplo, vamos ver aqui a questão. Para esse diagrama, a única igualdade correta é. Então, ele quer a resposta correta. Vamos ver aqui, ó. A tá origem com origem de B. Como tem 3 caras, isso aqui não é paralelogramo. Isso não é paralelogramo. Porque tem 3 caras. Então, isso aqui é polígono. Né? 3 ou mais já é polígono. Né? 2 ainda pode ser polígono, mas a partir de 3 não pode ser paralelogramo. Tá? Isso aqui é polígono. E polígono é o quê? Origem com extremidade. Aqui, ó.
extremidade com a origem do outro. Então, aqui eu posso enxergar, por exemplo, A mais C. A, extremidade de A com origem de C. Então, A mais C. A mais C igual a quem? Origem do primeiro com a extremidade do último. A mais C igual a B. Então, o mais coerente aqui é você ter extremidade de A com origem de C vai ser igual a quem? Pegar a origem do primeiro com a extremidade do último igual a B. Então, A mais C igual a B. A mais B igual a C? Não. B menos A igual a C? A menos B igual a C? B mais C igual a menos A? E agora? Como é que a gente faz? Isso aqui eu posso representar de outras formas. Aí é matemática, né? Por exemplo, eu posso colocar o C para o outro lado. Então vai ficar B menos C. O C foi para o outro lado da igualdade, ficou negativo. Então A igual a B menos C. Tem algum aqui, ó? A igual a C menos B. Opa! Está ao contrário. Está ao contrário. Eu posso dizer que menos A igual a B mais C? Se eu multiplicar todo mundo por menos 1, vai ficar menos A igual a menos B mais C. Porque esse aqui estava negativo, ficou positivo. Então, não pode ser esse aqui. Tá? Agora, isolando o vetor C, por exemplo. Aqui é A mais C igual a B. Então, eu vou passar o A para o outro lado. Vai ficar C igual a B menos A. O A estava aqui, foi para o outro lado da igualdade. Então, C igual a B menos A. B menos A igual a C. Resposta letra B. Então, o que é que tem de física aqui? Nada. É só matemática, puramente matemática. Mas a gente vai usar essas coisas na física. E vai usar muito. Eita bagunça. Você chega misturou um assim com outra, aí deu outra coisa que deu lá do início, que deu mais nada. Eita. Eu tô perdida. Olha, isso aqui é matemática. Matemática da sétima série, que agora é o oitavo ano. Ou seja, vou lembrar um pouquinho para vocês aqui. 3x mais 2 igual a 0. Lembra disso aqui? Isso eu lembro, eu fico bagunçado porque primeiro foi A mais C igual a B. Aí do nada, não, vamos botar o C Vamos ali e lá. vai negativo. É Aí porque depois beleza, menos tu 1. vai botando possibilidades, confunde muito, vai botando muita coisa ao É, mesmo tempo, sei lá. é isso bem Vamos daí lá. Tu vai mesmo, porque explicando uma coisa, aí o seu troca para dar uma possibilidade, aí confunde tudo. é isso mesmo que eu tava Vamos lá, vamos falando. de novo. Primeiro, entendeu por que A mais C igual a B? Entendeu por que A mais C igual a B? Primeiro tem que partir do princípio. Qual é o princípio? Pode ser paralelogramo? Não. Tem que ser polígono. Qual a regra do polígono? Origem com extremidade. Origem com origem é paralelogramo. Então, eu não olho para isso aqui. Eu olho para isso aqui. Isso aqui. Extremidade com extremidade. O que danado é isso? Não é nada. Para mim não é nada. Ou isso aqui é paralelogramo, ou isso aqui é polígono. Aí eu nem olho mais para isso aqui, nem para isso aqui. Eu vou olhar para isso aqui. Extremidade com origem. Isso é paralelogramo. Paralelogramo. Extremidade de quem? De A. Com origem de quem? De C. Opa! Então isso aqui é A mais C. Extremidade de A
com origem de C, A mais C. Agora eu olho para cá. Pela regra do paralelogramo, quando eu faço extremidade de um com origem do outro, o resultado, eu pego a origem de um, que é o primeiro, que é a A, e faço com a régua até chegar na extremidade do outro, que é C, que está representado por a letra B aqui, ó, o vetor B, na verdade. Então, o vetor A mais o vetor C é um segmento que vai de A até C, da origem de A até a extremidade de C, que é o vetor B. Por isso que eu disse que A mais C é igual ao vetor B. Pronto. Isso aqui é o que é mais importante. Agora a gente vai encaixar nas respostas. Ó, Entendi, professor. Esse daí foi bom, entendi. Agora eu saquei também. agora, esse aqui está com A isolado e esse aqui está com C isolado. Então vamos fazer primeiro com A isolado. Como é que eu isolo o A aqui? Eu vou mudar de cor. O A isolado, eu passo o C para o outro lado da igualdade. Então eu vou até deixar a igualdade aqui e o B aqui. O C está positivo, vai para o outro lado, fica negativo. Pronto. Então A igual a B menos C. Aí você olha para as alternativas, tá? Ah, pessoal, mas está invertido. Na matemática, a gente costuma fazer isso aqui. É o espelho. Bota B menos C e bota o A para cá. Ou seja, simplesmente inverte. O que importa é que a igualdade é mantida. A igual a B menos C. B menos C igual a A. Isso aqui é a mesma coisa. Eu só fiz inverter para ficar igual ao que está aqui. Aí você vê que nenhum desses encaixa. B menos C igual a A. B mais C igual a A. Não encaixa. C menos B igual a A. Não. Não encaixa também. Então, esse aqui, para mim, já era. Entendeu? Não lembra disso em ano nenhum. Sabe qual é o maior problema da física? É a matemática, a base matemática, que dificulta o processo. Mas não pense que é só para vocês do primeiro, não, viu? É do Não, mas segundo, você explicou agora bem mais direto e bem mais rápido, bem mais simples. Só explicou o que era para explicar e eu entendi agora. Pronto, ótimo. Aí agora, isolando C, ó. Isolando C, eu vou dar de outra cor. Isolando C, vou colocar aqui de novo, A mais C igual a B. Aí, isolando C, eu vou deixar o C, ficou bem pertinho. Eu vou deixar o C aqui, o B já estava aqui, e o A vai para o outro lado da igualdade, vai ficar menos A. Então, C igual a B menos A. Aqui, ó, C igual a A menos B? Não. C igual a B menos A? Sim. Porque aí, no caso, é só espelhar. Agora as peças se encaixaram. É só espelhar, né? Inverter um para um lado, outro para o outro. Tá bom? Então, assim, Ok, agora eu saquei. veja que existe uma Agora eu série... entendi. Ótimo. Veja que existem essas regras, esse passo a passo, onde você... Vou desenhar um olhinho aqui, ó. O olhinho. Onde você precisa começar a enxergar. Por um detalhe geométrico, é onde você começa a resolver a questão. Uma setinha junto com a origem. Pronto. Isso aqui já é o método paralelogramo. Isso aí já starta na sua mente os procedimentos que você deve fazer para poder resolver. Porque o resto é só álgebra. Isso aqui é álgebra. Na matemática. Tá? Decomposição de vetores. Eita. Aí é onde entra outra parte. Um tanto Esse chatinha. negócio só tá me lembrando de biologia. Vetor só me lembra daquele negócio de verme. Decomposição só me lembra de apodrecimento. O vetor é justamente
o elemento que leva de um canto para. É justamente essa representação da seta. Não é à toa que o nome é um vetor, não. Porque vetor é essa representação, leva de um ponto a outro. Então, aqui, ó, decomposição de vetores. A gente vai usar muito isso aqui nas leis de Newton. Por isso que é importante a gente relembrar isso daqui. E para muitos não é relembrar, para muitos vai ser a primeira vez. Né? Por exemplo, qual a definição do seno? Seno do ângulo. Né? Vamos ver esses dois ângulos aqui. Primeiro que esse ângulo é o ângulo θ. E aqui o ângulo alfa. Né? A definição de seno de θ, que a gente representa assim, ó, sen, que é o seno de θ. A definição é cateto oposto ao ângulo θ. Que cateto é esse? É o tamanho desse vetor aqui, ó. Módulo de A2. Dividido pela hipotenusa. Seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que aqui ele diz que essa altura aqui, essa altura é a altura desse vetor A2. Só que como eu quero só a altura, o tamanho, o valor numérico, aí eu coloco assim entre módulo. Entre barras, assim, eu coloco em módulo. Módulo quer dizer só o número, só o valor numérico. Então, o seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o lado maior do triângulo retângulo. Tá? É o lado maior. E aí ele diz que a hipotenusa aqui é A, é o vetor A. Então, módulo de A. Fazendo o meio pelos extremos, né? Esse vezes esse vezes esse. Aqui embaixo é 1, né? Que fica subentendido. Eu tenho que o módulo de A2, ó, esse carinha aqui, que vai multiplicar por 1. O módulo de A2 vai ser igual ao módulo da hipotenusa vezes o seno de θ. Tá? Isso aqui é a nossa definição de seno. Cosseno é assim, ou com 2 S. Pode ser com 2 S também. Cosseno vai ser o cosseno de θ, né? Já o cosseno é o cateto adjacente, que está junto, porque está colado com o ângulo. O cateto oposto é o que está oposto, de frente para o ângulo. Cateto adjacente é que está junto, colado no ângulo, que é esse cateto aqui. O cateto, você sabe que é o lado, né, do triângulo. Então, vai ser o módulo de A1, que é esse tamanho que está junto do ângulo, sobre a hipotenusa. Definição do cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, daqui você tira que o A1, o módulo dele, vai ser igual o módulo da hipotenusa vezes o cosseno. Tá? E aí, quando a gente fala de decomposição de vetores, é a gente projetar, decompor, ou seja, quebrar ele em parcelas. Então, a gente projeta na horizontal, ó, aqui, ó, na horizontal, e projeta na vertical. É o que a gente chama de decompor. Projetar nas direções horizontal e vertical. Na verdade, eu posso projetar na direção que eu quiser. Mas como a gente aprendeu plano cartesiano, né, o plano XY, e aí você vai usar isso para o resto da sua vida, então a gente vai usar a decomposição na horizontal, que é o eixo X,
e na vertical, que é o eixo Y. Tá? Em física não vai ser diferente. Só que aí, para não estar fazendo sempre seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno, vocês vão ver que a maioria das vezes você vai encontrar isso daqui, ó. A projeção na vertical, para esse ângulo, é a projeção seno. A projeção na horizontal, para esse ângulo, é a projeção cosseno. Tá? Isso vai se repetir por muitas e muitas vezes. Exemplo. Vamos pegar um exemplo que é desse exercício. Para projetar, é primeiro que eu preciso pegar a pontinha do vetor, fazer um tracejado assim, ó, para poder enxergar a sombra. Essa sombra é a projeção horizontal, projeção em X. Faça a mesma coisa aqui. Essa sombra aqui, no caso, se o Sol tivesse aqui, né? A sombra aqui seria a projeção vertical, a projeção em Y. Como o ângulo está aqui, ó, entre o vetor X, entre o eixo X e o vetor, é a mesma coisa desse aqui, eu posso dizer que esse cara aqui de baixo, se aqui o vetor é o vetor A, eu posso chamar isso aqui de AX. AX. Vai, dona. Fica aqui. AX. Ou seja, é a projeção do vetor A na direção X. E eu posso dizer que essa projeção na vertical é o AY. Ou seja, esse cara aqui é a projeção do vetor, é a sombra do vetor na horizontal. Esse aqui é a sombra do vetor na vertical. E aí vocês vão ver que de tanto utilizar, você vai acabar memorizando. Quem é o AX? Quem é a projeção horizontal? Projeção horizontal é projeção cosseno. É a hipotenusa, que é 20, vezes o cosseno, que é sempre dado. Geralmente é dado, muitas vezes é dado. Então, a projeção horizontal é a projeção cosseno, tá aqui, ó. O AX vai ser 20 vezes o cosseno de 60. Aí, desculpa, precisa lembrar esses caras, né? Seno, cosseno, tangente. 30, 45 e 60, né? Seno de 30 é 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aqui é raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio. E tangente vai ser um sobre o outro, né? Seno sobre cosseno. Mas nem vou falar isso aqui, porque isso vai ser... A aula vai ser 200% matemática, né? E 0% física. Então vamos lá. 20 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60, na minha tabelinha aqui, cosseno de 60. É esse cara aqui, ó. Cosseno de 60 é 1 meio. Esse aqui é 1 sobre 2, 1 meio. 20 vezes 1 dá 20. Dividido por 2 dá 10. Então, a projeção do vetor em X é 10. Como é que eu sei disso, professor? Vamos lá. A sombra horizontal, projeção cosseno. A sombra vertical, aqui, que é o A2, projeção seno. E outra, o ângulo tem que ficar entre X e o vetor. Ah, professor, e se for entre Y e o vetor? Aí você vai ter que trocar. O que era seno vira cosseno, o que era cosseno vira seno. Porque isso aqui é o ângulo que a gente chama de complementar. É o que falta para complementar 90 graus. Gente, até agora, tudo isso que eu falei é matemática. A única coisa de física é o vetor. Vetor força aqui, ó.
Aliás, nem isso, né? Só essa questão aqui, ó, vetor força. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês é puramente matemática, tá? Puramente matemática. E aí, Deixa eu estudar matemática. Hã? Eu vou estudar, eu vou tentar lembrar que isso aí tá. Porque do jeito que é muita informação, é preciso aprender. Aí, ó, a projeção em Y, que é a vertical, é a projeção seno. Você vai fazer a mesma coisa, só que agora vai dar 20 vezes o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Tá? E aí, onde é que a gente vai usar isso? Vai usar aqui, ó. Na segunda lei de Newton. Uma força aplicada de uma forma inclinada, cujo ângulo tem o seno de θ e o cosseno de θ. Então, você não vai precisar nem usar tabelinha. 10,50. Ele deu já. Sim, eu já vou terminar. Então, ele já deu o ângulo θ. Aliás, ele já deu o seno de θ e já deu o cosseno de θ. Já disse que o ângulo é entre x e o vetor. Então, vai ser a mesma coisa aqui. Vai ser a mesma coisa. Projeção vertical é seno. Projeção vertical é seno. Projeção horizontal é cosseno. Só que a pergunta é, qual é a projeção horizontal? Qual é a projeção cosseno? Então, bem simplesinho aí para vocês trabalharem isso. Tá certo? E na próxima aula, a gente vai começar a usar essa ferramenta. Na verdade, a gente vai usar essa ferramenta no curso inteiro. Primeiro, segundo, terceiro ano. Porque a maioria das grandezas são vetoriais. E força é uma grandeza vetorial. Tá? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre as aplicações da segunda lei de Newton. Das leis de Newton, mas principalmente a segunda lei de Newton. Tá certo, gente? Força-peso, força elástica, força de atrito. Então, na próxima aula, que é na quarta-feira, a gente vai começar a trabalhar bem esse aspecto, tá? Aí o Das professor aplicações. bota a aula no YouTube, viu? Vou interromper aqui.